e ouviremos agora a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero convidar nosso querido Renato Brito. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Aleluia. Você que vai ofertar, é só levantar uma mão. O obreiro vai lhe entregar em um envelope agora, em nome de Jesus. Aleluia. Que bom estarmos juntos. Renato hoje está chique, botar um pedestal aqui para ele. Eu sou diferenciado, viu, pessoal? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, não vai ficar não. Aleluia. Amém, irmãos? Levante a sua oferta, o seu dízimo, Pai. Nós te louvamos por essa igreja, por essa porta aberta, pelos irmãos generosos que cuidam dessa obra, Senhor. Te louvamos pelo recurso, te louvamos pelas pessoas que são assistidas através dessa casa, Senhor. Nós te agradecemos por toda a tua providência, meu Deus, em nome de Jesus. Dê aos teus filhos 100 vezes mais, para que eles continuem semeando no teu reino, continuem abençoando a tua obra, para que a tua obra avance, em nome de Jesus. Diga amém. Gabriel pode recolher então a oferta e o dízimo em nome de Jesus. Renato. Graças e paz, irmãos. Graças a Deus, mais uma noite maravilhosa, nessa maravilhosa quarta-feira, friozinho gostoso, né? E agradecer ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui vivos, na presença do Senhor, que é o mais importante. E quero passar uma mensagem muito maravilhosa, que Deus tocou em meu coração. A gente prepara algo, mas Deus fala outro. Renato, não é isso, quero que você fale isso. É momento de divulgar a salvação, não é verdade? A salvação está prestes a acontecer cada vez mais, porque Jesus está voltando. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vou orar. E queria que os irmãos apresentassem alguém, sua família. Quero orar também e apresentar a família do nosso irmão Michael, né? Que hoje ele teve uma perca na família, mas que Deus conforte o coração de toda a família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Abençoe a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família, a família de todos os nossos irmãos aqui presentes, Senhor. Muito obrigado, Pai. Me use-me conforme a sua vontade. Tudo aqui que eu disser que venha através do Espírito Santo, não pela minha emoção, nem pela minha vontade, Senhor. Que eu seja usado conforme o seu querer. E abençoe cada vida nesse momento, cada pessoa em seu lar. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Quero pedir para você também que está em casa, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu like, para ajudar para o crescimento dessa obra da Comunidade de Oração Ministério JB. Muito bem. Pessoal, o assunto é: para que serve a salvação? Muitas vezes, gente, tem pessoas que não sabem isso não, mas às vezes as pessoas lá fora, as ímpias, acham que salvação é apenas saber do nome de Jesus, ir para a igreja, ler alguns textos bíblicos que ficou por aqui. Não é bem por aí não, pessoal. Inclusive eu lembrei de um assunto que aconteceu comigo, e o Gabriel é testemunha disso. Estávamos indo para a Conquista e no ônibus, duas pessoas, eu creio que uma era cristã e a outra não. E nesse debate, uma com a outra conversando, uma falou assim: não, irmã, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você provar da salvação. E a outra respondeu assim: nada, eu posso estar em festa, em forró, até bebendo, falar glória a Deus, estou salva. Então entendemos o quê? De que as pessoas ímpias estão vivendo conforme a sua vontade, conforme o mundo, esquecendo do principal, que é a salvação, porque a morte chegará a qualquer momento, independente da idade da pessoa. Não é verdade, pessoal? Antes de eu falar sobre o assunto, eu quero compartilhar 5 versículos, capítulos, né, importantes que eu separei para os irmãos. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler rapidamente, o tempo é curto, mas a igreja não está com pressa não, né? Portanto, liberte-se dos seus sentimentos e da maldade e do engano e de toda mentira, fingimento e inveja. E como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, acheguem-se perto de Cristo, porque ele é a pedra viva. Embora os homens tenham rejeitado ele, que é muito precioso para nós, Deus o escolheu acima de tudo. Então essa mensagem aqui está falando sobre o chamado, sobre a glória de Deus, mas muitas vezes, igual eu disse aqui, as pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. Nós fizemos um evangelismo muito maravilhoso domingo, nossos irmãos que estavam naquela comunhão maravilhosa, e percebemos que pessoas que conhecem a palavra de Deus estão carentes de Jesus.
Porque a aprovação, irmãos, eu sei que é difícil, e nós somos também testemunhas de passarmos por certas provações, mas a gente vive feliz sobre isso, porque sabemos que isso é a base de um treinamento até para disciplinar a gente, né? Não é até mesmo uma prova de fé. Será que você crê mesmo em mim? Será que você acredita no Senhor? Devemos acreditar, irmãos, independente da situação que você passe ou não, confie no Senhor, tudo Ele fará. Eu quero ler também Romanos capítulo 3, versículo 22, 25 e 26. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim que Ele trata todos os que creem nele, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que sua morte na cruz se tornasse para as pessoas um meio de perdão dos seus pecados. Deus quis mostrar como isso é justo. No passado, Ele foi paciente e castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo para aqueles que o aceitam. Aqui vimos que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqui eu vou ler também Romanos capítulo 5, 12 e 21. Eu estou passando primeiramente a palavra das Escrituras para entrar profundamente no coração das pessoas que estão em casa e aqui nos irmãos, para os irmãos, porque primeiramente a gente deve divulgar a palavra do Senhor, não é verdade? E a palavra do Senhor é como uma prova viva de que tudo que está escrito vem de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que a leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem está dizendo que Adão liberou o pecado para as pessoas. A falha, a desobediência de Adão trouxe o pecado que leva à morte. Mas graças a Deus, Deus libertou Jesus da morte para nos oferecer o quê? A vida eterna. Amém, irmãos? Vou ler também Romanos capítulo 6, versículo 15 e 17. Isso significa que vamos continuar pecando porque somos mais controlados pela lei, mais da graça de Deus? Claro que não. Damos graças a Deus porque vocês antes eram escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que recebem, porque a desobediência leva ao pecado e o pecado para a morte. Quem obedece à palavra de Deus está livre da morte, porque a morte é o fruto do pecado, e quem está com Jesus não vai receber esse salário. Mas infelizmente, irmãos, a gente tem que falar. Não estou aqui julgando denominações, nem ninguém, mas a igreja está se distanciando do Senhor. Essa é a realidade. Isso serve para mim, para os irmãos que estão assistindo nesse momento. Devemos nos fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Não podemos dar esse gozo para Satanás e seus demônios. Satanás cada vez mais está perseguindo a igreja, e ele sabe que essa perseguição, se o cristão for fraco, ele cai nessa cilada. Vou ler aqui o último, Colossenses capítulo 1, verso 23. Mas é preciso que continue fiéis, sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que recebem quando ouvem a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Paulo aqui dá o seu grande testemunho de que a palavra de Deus trouxe no coração dele a transformação de renúncia, porque sabemos que Paulo era contra a palavra de Deus, ele perseguia os servos de Deus, e Paulo serviu ao Senhor até o seu último suspiro, como diz a palavra do Senhor, até o seu último combate, e ele saiu das trevas para a luz. Então, irmãos, salvação é uma palavra linda, uma palavra forte, que leva o quê? Na certeza de que de vida eterna. Salvação é aceitar o seu chamado. Salvação é você reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus. Salvação é você se libertar da trágica consequência da condenação.
Salvação é ser servo de Deus praticando a obediência. É estar firmado em meio às lutas, provando ao Senhor que confia nele até o fim. Salvação é se renunciar para o mundo, negando a si mesmo. Salvação é uma das maiores bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Como foi dito aqui no louvor, né? Deus poderoso, Ele é amoroso, mas devemos lembrar que a sua justiça vai chegar na terra a qualquer momento e não vai ser brincadeira não. Aquela parte de lago de enxofre, inferno, trevas, dor, sofrimento eterno existe. E o propósito do inimigo é levar nas ideias das pessoas de que isso é conversa fiada, de que isso é apenas ilusão, emoção humana, de que não existe. E as Escrituras, graças a Deus, por amor, Deus usou as pessoas para anunciar justamente para nós hoje, para aqueles que ainda virão, de que Jesus é bom, Ele é o motivo maior de nossa vida. Salvação não é ter uma coisa assim religiosa em seu coração. Muitas pessoas perdem a salvação por causa de religião, doutrinas, não é verdade? Porque pensam que para ser salvo é apenas ir para a igreja, é apenas, igual disse anteriormente, ler apenas 1, 2 versículos ali, ficou, é fazer os favores nas igrejas, é ajudar em tal questão ali, X ali e acabou. Não, irmãos, devemos estar envolvidos com o Senhor praticamente às 24 horas. Eu não digo 24 horas porque a gente tem que dormir, né? Mas quando você dorme e liga aquele som, eu estou botando em prática agora, que é um dia sim, um dia não, minha querida esposa trabalha, né? Então, ela diz que eu tenho um ursinho lá, mas é brincadeira dela, viu? Eu boto um fundo sonoro, e naquele fundo sonoro minha mente trabalha com sonhos bacanas, tipo coisas boas. Acho que através da letra que a música vai liberando, você leva para o seu pensamento e seus sonhos são transformados em coisas fantásticas, pessoal. Botam isso em prática, que vocês vão se sentir muito bem. Então, como eu disse, a salvação não é ter uma vida religiosa. Você não pode fazer essa cobrança para você, tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar o Senhor. Não é uma cobrança que você deve fazer, você tem que fazer tudo por amor, tudo com força de vontade, porque isso é um prazer para o Senhor, ver um servo fiel, porque Deus conhece cada coração, Deus conhece cada mente, Deus conhece todos nós aqui, Ele sabe do nosso propósito, Ele sabe do que você pensa, do que você vai fazer, e muitas vezes Ele age justamente para evitar você, para que você não caia no pecado. Então, para ser salvo, como eu disse, é ter um relacionamento baseado na graça, né? Baseado com a presença de Jesus. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Outra coisa que muitas pessoas, vocês podem perceber, eu acompanho as redes sociais, muitos pastores estão levando a igreja para o inferno. Desculpa falar isso, mas é realidade, viu, gente? Como eu disse, não estou aqui para julgar, nem mencionar nomes, mas a gente que acompanha as redes sociais, que acompanha a palavra de Deus, estou vendo aí muitos pastores criando esperança aqui na terra, gerando no coração dos irmãos das demais dominações prosperidade, de que Jesus promete isso, promete aquilo, e não é bem por aí não. Falam tanto de prosperidade que se esquece de anunciar o perdão dos seus pecados através de Cristo, que é o principal. Então não podemos transmitir essa falsa impressão para as pessoas, porque Jesus morreu na cruz, não foi apenas para te dar uma boa saúde, para te dar uma casa boa, um bom salário, ou um bom emprego. Somos merecedores? Claro que sim, mas Jesus veio para nos salvar. Jesus é salvação, e as outras coisas serão acrescentadas, assim como diz a palavra do Senhor. Ele promete tantas coisas, mas devemos estar focados na sua presença, e principalmente na palavra que estou liberando hoje, que é salvação. Então muitas pessoas que estão ainda despreparadas em ouvir a palavra de Deus, gera essa confiança no seu emocional, nos seus sentimentos, e o fim de tudo isso é que o sacrifício, o sofrimento, a mensagem da cruz fica totalmente perdida em meio a questões materiais, não é verdade? O que é mais precioso de entender que Jesus vem para salvar, de que através de Jesus temos a vida eterna, as pessoas criam esperança em Jesus, em bens materiais. Como eu disse, devemos sim orar ao Senhor, pedir prosperidade, paz, amor em todas as áreas, mas em primeiro lugar,
busquemos a presença do Senhor, porque os dias difíceis estão cada vez mais ficando, a porta está ficando estreita. Jesus não morreu para nos dar bens materiais, como eu disse, e sim para trazer a salvação. Jesus traz mudança do estado de condenação para o estado de boa-aventurança, para a qual somos conduzidos pela graça de Deus. Que bondade, né, gente? Deus sabia que todos nós somos mortais, mas aquele que crê no Filho dele será salvo. Não é verdade? É uma das grandes, eu acho uma das coisas mais fantásticas que aconteceu no Evangelho, foi a ressurreição de Cristo. Uma das coisas mais lindas que eu vejo, que eu tenho acompanhado no Evangelho até hoje, é saber que Jesus ressuscitou. Porque naquele presente momento, irmãos, quando ele estava ali sofrendo na cruz, antes de ser levado para a cruz, ele foi, como sabemos, humilhado, fizeram barbárie com Jesus, não é verdade? Eu já sei disso, Renato, mas é bom ouvir de novo, para as pessoas entenderem de que ele é amor, é vida eterna, mas também é justiça. E essa frase que eu tenho dito, eu vou repetir novamente, Jesus poderia muito bem, no momento na cruz, dizer: Pai, eu não os perdoo, mande todos para o inferno. Eu perdi um órgão, perdi um braço, mas acho que não comparo o que Jesus passou. Eu fico imaginando a dor que eu passei pela perda de um órgão, mas você ser chicoteado, suas mãos perfuradas, os pés, é inexplicável, né, gente? Mas como Deus é tão bondoso e poderoso, através da sua promessa, vai trazer o rei novamente para a igreja. Amém? Graças a Deus. Então Jesus traz mudança no estado de condenação para um estado de vida eterna. E através disso aí, o homem natural vive em trevas e é condenado pelos seus pecados. O que é o homem natural? É aquele que vive normalmente como se as coisas não fizessem mal nenhum. Os bares lotados, os locais de prostituição, drogas, o que a gente mais vemos. Por mais que a pessoa sabe da condenação ali, da morte, isso passa, não vai acontecer, está tudo normal. Então esse é um dos erros do homem, é viver seu lado natural na terra, de que nada vai acontecer com ele. Não é que desejamos isso, mas devemos cair na plena realidade de que a morte virá, de que tudo vai acontecer a qualquer momento. E como disse, Jesus está chegando, está voltando e não vai vir brincando, não. A primeira vez ele veio manso, hoje ele vai vir bravo, vai vir diferente. E essa é a mensagem que a igreja deve passar, de que a justiça virá do céu a qualquer momento. Agora, por que, eu estou terminando, irmã, então eu estou quase terminando, por que precisamos da salvação? É uma das perguntas que me fizeram, e no presente momento, Deus me deu sabedoria, e eu vou compartilhar para vocês, por que precisamos da salvação? Porque esta é a única maneira de termos a nossa comunhão com Deus, e também de escaparmos da condenação do inferno. Esse é o propósito da salvação. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, verso 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, diz a palavra do Senhor. E 1 Coríntios também diz aqui, em capítulo 6, do versículo 9, 10 e 11, vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, homossexuais, os ladrões, averentos, bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte do reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Uma dessas passagens aqui parece comigo, eu gosto de frisar isso porque é importante, bêbados, né? Minha vida anteriormente era embriagada pelo mundo, mas Jesus me lavou desse pecado. Eu tive meu encontro real com Jesus. Como o nosso pastor Jeová também tem muito falado nisso, testemunhado a vida dele também, né? Em um campo de futebol ali, ele recebeu a presença do Senhor. Eu na porta de um bar recebi a presença do Senhor, e hoje reconheço que os bêbados e as demais pessoas aqui citadas não herderão o reino dos céus, não é verdade?
E isso que devemos fazer, gente, divulgar o evangelho com sabedoria e entendimento. Agora, para terminar, existem 3 pontos muito importantes que as pessoas se esquecem. Que o primeiro é a parte física. A parte física é a parte humana, o corpo humano, onde é a casa, a morada do Senhor. A morte, como disse, sempre vai trazer uma tristeza, uma dor, né? Um sentimento inseguro aqui na terra. Mas a morte invade o sistema da vida. E é aí que vem a pergunta das pessoas: aquelas que morreram, teve salvação ou não? O que diz a palavra do Senhor sobre isso? Em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Esta é a resposta. Se aquela pessoa não foi serva do Senhor, cabe o seu juízo. É ela e Deus agora. O segundo ponto é a morte espiritual. O pecado provoca uma separação entre o homem e Deus. Em Isaías capítulo 59, verso 2, você vai ver que nessa passagem, certamente, você lê lá direitinho, essa passagem é uma das mais terríveis que existe. Porque se você se distanciar de Deus pela morte espiritual, você não vai ter a luz e nem a vida eterna. Porque essa vida eterna vem através de Jesus. E essa separação é muito perigoso, né? Porque somos fonte do Espírito Santo, somos a morada do Espírito Santo. E o terceiro ponto aqui é a morte eterna. A Bíblia deixa bem claro que é o lugar de dor, sofrimento eterno. E existe mesmo o inferno. Pessoas duvidam, mas existe. A pessoa que vive em pecado está morta durante a vida e não recebe a salvação. Ela irá para o inferno e viverá horrores da punição mais severa que se pode imaginar. Pense aí, gente. Nós temos exemplo ali na passagem bíblica do Lázaro e rico, né? Onde Abraão, se eu não me engano, ele vê o rico sofrendo nas trevas, clamando para avisar os parentes de que procurem a presença de Deus porque o lugar aqui é feio. É isso que estamos fazendo, tem que avisar esse povo aí, gente. Não pode perder tempo, não. Então, como eu disse aqui, é o ranger de dentes, lago de enxofre. O inferno é um lugar real onde não foram salvos os separados de Deus. Jesus fala sobre o inferno em várias passagens bíblicas, mas eu separei uma que está em Mateus capítulo 5, verso 22. Mas lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quem dizer para o seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Esse foi um pequeno exemplo que Jesus botou aqui, né? Mas existe, se você ler Mateus, versículo 22 em diante, você vai ver que Jesus avisa muito sobre o inferno. Então, a salvação é um dom que Deus nos deu e merecemos pelo sacrifício de Jesus. A salvação vem com recompensa pelas boas obras? Claro que não. Vou provar para você. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não permite que a pessoa receba a recompensa da salvação pelas obras, porque tudo que a pessoa faz hoje em dia, ela leva para o coração e se acha superior muitas vezes ao Senhor. Ajudei fulano, ajudei ciclano, ajudo ali na igreja, já estou salvo. Então muitas vezes Deus é tão bondoso e para amadurecer essa pessoa, Ele corta esse sentido no coração dessa pessoa. Então a salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas e nos conduz graciosamente ao reino de seu Filho. Ela é oferecida por Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o único que livrará o homem da condenação. Nós devemos falar para as pessoas: aceitem Jesus. Se você se afastou dos caminhos de Jesus, volte para Ele, porque só assim você receberá a salvação. Porque se reconciliar com Jesus é receber a salvação. E muitas vezes a pessoa fala: como assim? O que devemos fazer? É simples, basta você dizer: Senhor, te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, e declaro que eu e minha família servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que você em casa tenha gostado. Vamos aprender mais, divulgar a palavra de Deus, reconhecer de que necessitamos a todo momento da presença do Senhor e de que o fim está próximo.
E aqueles que ficaram na tribulação, aqueles que foram jogados por fogo eterno, infelizmente, vai sofrer grandes consequências. A nossa igreja está aqui com portas abertas para receber todas as pessoas, mas não tudo. Não é verdade? A igreja sábia procura levar a palavra do Senhor com entendimento e sabedoria, com base da Bíblia, porque a Bíblia é a sabedoria que vem do alto. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.